Olá, família Debate Síndico. Vocês vão reparar que hoje eu vou falar um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais conservado. A gente toda quinta-feira lembra como é que nós começamos a plataforma Debate Síndico e lembramos sempre que é para ser palco de debates. E essa semana a gente vem com uma polêmica. Nós queremos conversar aqui e mostrar a disposição de como escolher um síndico, como escolher entre um síndico orgânico, morador e um síndico profissional. Curiosamente, e quem me conhece sabe que eu acredito que nada é por acaso, essa semana eu participei de 3 brainstorms sobre isso, inclusive um hoje. E aí, como nada é por acaso, vamos receber a Cláudia, que vai se apresentar e vem para a gente bater esse papo sobre essa polêmica. Síndico profissional ou orgânico? Ela já está aqui entre nós. Vamos chamá-la. Cláudia, uma carioca simpaticíssima, e diz que vem para pôr fogo no parquinho, viu, gente? Vamos ver ela pondo fogo no parquinho. Seja muito bem-vinda, Cláudia. Muito obrigada, Valmor. Boa Você noite a viu que eu... todos aqui que nos ouvem. Obrigada pelo convite. É uma honra estar com você nesse canal. Tenha certeza disso. Te acompanho há muitos anos. É igual. Obrigada pela gentileza em me convidar. Gentileza é pouco, mulher. Você veio hoje para pôr fogo no parquinho aqui. Aí escolhemos alguém que é pegada e convicta, viu, gente? Vocês que acompanham o Debate Síndico, a gente fala muito sobre isso. A importância da gente falar com um especialista. Cá está. Certo, Cláudia? Se apresente para nós, então, minha amiga. Certo, vamos lá. Então, mais uma vez, agradeço a todos que nos ouvem aqui nesse momento e também quem vai nos assistir posteriormente. Então, meu nome é Cláudia Grimberg, eu sou síndica profissional desde 2005, portanto, vamos aí 20 anos aí nessa caminhada, né? Quase 20 Razoável, anos, né? né? Quase 19 anos, e não é fácil, né, meu amor? Eu comecei a trabalhar como síndica quando percebi que aquele síndico morador ele estava ali apenas para ter a isenção da cota condominial. Então, por muitas vezes, ele era conhecido de todos, né? Era aquele bom papo, gostava de interagir com os vizinhos, tomar uma cerveja no final de semana, levar os netos para passear, numa época onde a gestão condominial profissional, né, muito utilizada aí por muitos como sindicatura profissional, não era muito exigida tanto no campo administrativo, jurídico, comportamental, né? E até mesmo educacional de quem vive em condomínio. A transformação dos condomínios ela teve uma dinâmica, uma rapidez muito grande em termos de mudança, tanto do formato patrimonial, como também do formato arquitetônico, né? Os apartamentos passaram a ser menores e a área de lazer muito maior. Hoje você utiliza praticamente o apartamento, muitos, né? Tem aquele conceito de estúdio, flat, então você tem ali uma, uma gama de serviços, né? Que é o day use, que você pode pagar no condomínio a mais, de acordo com a utilização dele ou não. Então, essa mudança, até mesmo para os condomínios que se mantiveram sem a adequação de uma área de lazer, de um salão de festas,
eu percebia que aquele síndico orgânico ele estava ali porque ninguém queria ocupar o lugar dele. Entende? Porque as pessoas costumam não querer ocupar um espaço que vai dar trabalho para organizar aquilo. Então, deixa aquele rapaz ali, aquele senhor ali, ele finge que trabalha, a gente dá uma isenção condominial para ele e vamos levando. Só que não é dessa forma que as coisas funcionam. Essa situação do vamos levando é o que nos traz também a situação que vivemos hoje no país. E lá vem a Cláudia falar sobre política. Não. O que eu quero falar aqui é que o condomínio ele é, sim, um mini Brasil, É onde verdade. o voto de cada condomínio importa tanto para a mudança naquilo que é benéfico, como a ausência do voto é a mudança ou a continuidade daquilo que é maléfico. Então, eu me vi num espaço que eu gosto, eu adoro trabalhar com condomínios, tenho uma comunicação efetiva, direta, bem transparente, e costumo dizer que, se você precisa ter o teu bem valorizado, coloque alguém que saiba gerir, que tenha know-how naquilo ali, que tenha apresentação desde a parte gerencial, administrativa, contábil, comportamental, jurídica, para que você possa, em todos os ângulos, ter certeza que você entrega o seu condomínio para alguém que, quando você chegar, desde a hora que o portão da garagem abre, até o elevador quando você sobe, o zelador que te recebe, quando você chega em casa, o corredor está limpo, tudo está adequado. Simples assim. Então, por isso que eu comecei a trabalhar com isso, porque eu percebia que as pessoas não tinham seriedade para estarem num lugar que demanda tempo, responsabilidade, saber múltiplo e, principalmente, uma objetividade que o mimimi não está acostumado. Quando você me falou sobre o fogo no parquinho, eu lembrei do Duque, né? Porque eu sempre levo um doce, um profiteroles, um bombom, para quem está chegando, junto com a convenção e o regimento interno. E ele diz que vai colocar o veneno ali naquele docinho, né, no tiramisu. Eu falo, não, não é para levar o veneno, vamos aguardar, porque o condômino se comporta de acordo com o que gerencia aquele espaço. Ô, Cláudia, eu falei do fogo do parquinho, quem está nos assistindo já entendeu, né? A gente nem começou o diálogo, ela já mostrou todas as ferramentas. Uma coisa importante que ela está falando, gente, e eu estou nesse mercado há muito tempo, quando você tem uma gestão profissional, quando você tem uma gestão que transborda o profissionalismo, isso, inclusive, valoriza a sua unidade. Então, isso é uma coisa importante. Eu aqui, para fazer contraponto com ela, enquanto vocês não estão mandando as perguntas, a gente tem, sim, síndico orgânico que consegue ter esse foco. Mas, normalmente, essa pessoa não está focada nisso. Não é isso, Cláudia? Por melhor que seja a competência do síndico orgânico, do síndico morador, ele tem uma preocupação diferente. Então, vamos começar por aí. Eu queria te perguntar o seguinte: as responsabilidades dos dois são as mesmas? Olha, as responsabilidades são as mesmas, só que a forma como cada um lida é que é diferente. Porque eu, por exemplo, quando eu envio o regimento interno e a convenção para aquele morador, o proprietário que chega, ou até mesmo o inquilino, eu solicito a ele que leia, porque muitas vezes eles não se interam daquele assunto que está sendo tratado ali. A primeira vez que ocorre um problema, eu envio uma notificação, né? Primeiramente, eu procuro pessoalmente ou pelo interfone
citar o problema ocorrido e verificar uma forma que aquilo ali se encerre. Caso aquilo permaneça, eu peço para a unidade registrar em livro, tanto digital como aquele físico, que muita gente utiliza ainda, Sim. e envia uma notificação. Caso permaneça o mesmo problema, eu envio uma multa. Muitas vezes o síndico orgânico ele não vê as coisas dessa forma. Ele permite que o outro morador erre a primeira, a segunda, a terceira vez, e isso incomoda quem está certo. Vou te dar um exemplo simples, questão de inadimplência. Muitas vezes o pessoal fala, mas ele tem problemas. Eu falo, todo mundo tem problemas. Só que quando você vai residir num condomínio, você já sabe quais são as suas obrigações. Você tem o IPTU, você tem a taxa de incêndio, você tem uma conta de luz, a internet, a conta do gás, o condomínio. Tudo ali é rateado para que todos paguem. Então, se um não paga, os demais vão precisar ratear aquela despesa que ele não está honrando. Ele pode ter problema? Sim. Antes da gente acionar na justiça, eu chamo, converso, verifico através da parte administrativa como nós podemos parcelar, honrando o pagamento mensal, que permanece, né, em continuidade. Por quê? Depois de 3 meses, nós já temos aí a viabilidade, até mesmo em 30 dias. Mas eu prefiro aguardar 3 meses por causa das custas, né? Que aquele processo vai precisar demandar, a contratação de um advogado, que a gente precisa fazer um contrato, embora muitas vezes a administradora forneça um campo jurídico, mas eu vou verificar qual é o sucesso que aquele advogado tem nas demandas onde ele atua, vou verificar como é a dinâmica daquela comarca e tudo mais. Então, eu prefiro daqui a 3 meses ajuizar a ação. Mas não dava para esperar um pouco? Não, não dá, porque quanto mais você demora para entrar na justiça, você vai ter um problema, porque já existe o recesso no final do ano. Existe uma demanda grande na vara civil. Então, a gente precisa ter uma agilidade para que a audiência de conciliação ocorra entre 30 e 60 dias e, caso não haja uma negociação amigável, que o processo continue o seu curso para que a gente possa entrar na execução e na penhora e no recebimento daquele recurso que o condomínio precisa. Gente, estamos aqui falando com Cláudia Grimberg. Acertei o nome, Cláudia? Acertou. Grimberg, que veio, como a gente falou, dizendo como as coisas funcionam. E o nosso mote aqui hoje é fazer um paralelo entre o síndico orgânico e o síndico profissional. Ela está dando aqui uma série de coisas sobre atitude, sobre formato. Já temos uma grande diferença. Percebam que ela já chegou dizendo a que veio. Concorda, Cláudia? Já chegou dizendo como é que faz, como é que funciona, o que é muito importante. Isso não quer dizer que o síndico orgânico não possa fazer. Mas olha que importante o que ela está dizendo. A questão de alguém de fora dá um pouco mais de imparcialidade. Posso dizer isso, Cláudia? Estou acertando? Pode. Porque já vi que você chega no chegado mesmo. Por falar nisso, vou pedir para que vocês comentem aí. Vamos pedir para o Irã Corretor, o Elzio Leonel, Alexandre Consultoria, Maicon, Samanta Bioni, que trabalha com a gente na Prime, Ronaldo Soares, Everton, Gomes. Gomes também é síndico. Comentem, porque isso é para a gente servir de base para toda a nossa plataforma. E, Cláudia, você está falando sobre atitudes. E eu te dei aí uma vantagem, ou pelo menos uma diferença. Existe a condição da impessoalidade.
O que mais você considera que é uma vantagem clássica de você ter um orgânico ou um profissional? Vou te dar uma situação aí que eu ouço muito. Ah, mas o síndico profissional acaba colocando um preposto e vem pouco ao condomínio. Como é que você interage com essa observação, Cláudia? Então, amor, eu interajo da seguinte forma. Primeiramente, nós somos uma equipe, né? Nós, quando começamos enquanto empresa, eu viajava para muitos lugares, porque eu sou síndica profissional no Rio, em Teresópolis, em Petrópolis, em Itaipava, em Macaé, em Cabo Frio, então, e em outras cidades. E o que acontece? A minha vida durante a semana, eu tenho uma escala, mas acontece que nem sempre é possível que eu esteja num condomínio 3 vezes na semana, 2 vezes na semana. Então, para que eu não tivesse um problema sério na estrada entre ir para a região dos lagos ou voltar para a região serrana, tivemos alguns problemas nesse ano de 2024 com a barreira que caiu aqui na Serra, e eu fiquei impossibilitada de vir para cá, para casa. Tive que ficar em Cabo Frio. E eu tinha uma pessoa que podia estar nos condomínios aqui. Então, eu liguei, essa pessoa foi, porque nós temos um formato de trabalho como se fosse um prontuário médico. E tudo que eu organizo nos condomínios, todo mundo tem acesso. Dessa forma, já se sabe o dia que vai haver a detetização, o dia que nós temos lá uma escala de trabalho maior para a limpeza dos corredores, da casa do elevador, pintura na garagem, tudo que a gente esquematizou, a, a escala vai trabalhando de forma com essa metodologia de organização, porque eu acho que a organização, a disciplina, a pontualidade, tudo isso é importante para que a gente ganhe um espaço maior. Cláudia, Pode não parecer importante, mas eu creio que é muito importante, porque o que o morador, seja ele inquilino ou proprietário, o que ele precisa é alguém para ouvir o que ele quer reclamar. E muitas Cláudia, vezes a gente não encontra isso, entendeu? deixa, deixa eu escalar a sua resposta. O morador, isso é uma situação muito comum em condomínio, quando você tem um síndico profissional, continua tendo o conselho, não continua? Sim. Inclusive, quando eu faço um Deixa, contrato, o conselho assina comigo o contrato e a gente reconhece a firma no cartório. deixa eu concluir, porque eu quero que você vá naquela linha lá. Normalmente, o conselho, em pouquíssimos locais, é ativo. E é por isso que o síndico profissional acaba tendo uma equipe, né? Para justamente não acontecer isso. O conselho, neste momento, passa a ter um jeito diferente de trabalhar quando o síndico é profissional ou quando é orgânico, ou é igual. A mesma função do conselheiro, do orgânico e do profissional, como é que você diferencia isso? Olha, Porque, quando. porque no orgânico acaba se pedindo para o conselheiro fazer cotações, participar, etc, etc, e nem sempre isso dá certo, né, Cláudia? Olha, o que eu peço quando eu entro. Porque o que acontece? Eu entro para a síndica dos condomínios quando eles não têm ninguém que queiram assumir a função. Aí eles lembram, Importante. aí eles lembram que eu trabalho com isso e me pedem um orçamento. Então, eles levam 3 orçamentos. Isso é um adendo que eu quero fazer aqui. Eu acho muito ruim quando alguém me liga e fala assim, Cláudia, eu estou precisando de um orçamento.
o prédio é tal, funciona assim, tem tantos funcionários. Não, eu gosto de ir ao condomínio, conhecer o condomínio. Eu vou verificar quantos moradores tem lá, quantos elevadores tem, quantos funcionários, a parte administrativa, se está ok, a parte jurídica. Eu gosto de ver o tamanho do problema que eu vou enfrentar. Por quê? Isso tudo vai fazer com que eu precifique de forma correta o meu trabalho. Porque eu não vou colocar um valor irrisório com tanto trabalho que eu tenho para fazer. E aí eu pergunto, quem é que vai... Primeira coisa que eu pergunto, quem é que vai estar no conselho? E, Cláudia, isso é um outro problema. Por quê? A dona Maria do 202 ficou 5 anos, se aborreceu com o síndico, saiu. O Felipe, do 301, se aborreceu, ficou muito tempo, não tinha ninguém para ficar com ele, disse que aqui ele não é empregado, vai sair. A dona Chiquinha vai se mudar, não quer mais ficar. Olha, é muito complicado quando você precisa colocar a noção de cidadania, de responsabilidade naquelas pessoas que são proprietárias e que já tinham que ter esse sentimento interno, com a preocupação que todos pagam aquele valor para que o condomínio realize as suas manutenções preventivas, curativas e as obras necessárias. Então, quando eu comecei a ouvir essa conversa de conselho profissional, conselho fiscal profissional, eu achei excelente. Eu ainda não consegui trabalhar com esse tipo de conselho. O que eu procuro fazer? Eu chamo as pessoas que se dispuseram a trabalhar comigo, que são proprietários, que nem sempre moram naquele edifício. Sim. Eu marco uma reunião com eles, tá? E explico, olha, a metodologia do trabalho comigo é essa, essa e essa. Nós temos aqui um fundo de reserva e é preciso prioridades. O que vocês vão querer resolver? Vocês querem realizar a obra do jardim, como aconteceu num prédio que eu sou síndica, ou vocês querem aumentar a base do portão para que possa uma ambulância entrar e salvar uma pessoa do bloco 1 ou do bloco 2? Vocês é que vão ter que dizer qual é a prioridade. Cláudia, o que você acha? É lógico que é mais importante a ambulância. Como é que você vai entrar com uma maca lá da rua, o prédio fica numa curva, para levar a maca lá para dentro? Às vezes a pessoa precisa ser entubada imediatamente, então a ambulância precisa passar por ali. Então, quando eu faço um orçamento indo ao condomínio, eu já verifico tudo que está fora da norma correta que precisa acontecer ali na dinâmica do dia a dia do condomínio. Eu verifico se a gente tem muitas pessoas idosas ali, se tem muitas crianças, entendeu? Tem uma série de coisas que eu gosto de bolar para as crianças não ficarem sem ocupação durante as férias, entendeu? Uma série de coisas. Então, eu falo, olha, o condomínio são as receitas e as despesas. Isso aqui precisa estar fechadinho. Se não está, é porque no passado o condomínio não teve o reajuste da cota ordinária de forma adequada. O síndico orgânico queria aquele tapinha nas costas, comer um churrasquinho no final de semana, e ele não reajustou a cota do condomínio. Eu entrei num condomínio que o síndico ficou 8 anos sem dar um aumento. Cláudia. Eu tive que entrar e reajustei em 32% a cota. Ué, mas antes servia, agora não serve? Não, nunca serviu. Olha aqui, ó. Aqui não tem manutenção, aqui está rachado, aqui está com problema de falta de estrutura. Mas isso estava acontecendo no meu condomínio? Estava. Ah, mas eu não sabia. Então, se o senhor não sabia, vai pagar novamente. Entendeu? Então, é muito complicado quando você tem o desinteresse.
E é verdade, né? É muito comum. Eu acho que mais do que desinteresse, Cláudio, ouvindo você falar, é uma questão de não enxergar. E o não enxergar passa pelo interesse, sim, passa pelo comprometimento. Você comentou um termo que a gente ouve aqui, família, lembre que em quase todos os bate-papos que a gente tem, sai a questão da cidadania, sai a questão da educação. E um dos grandes trabalhos do síndico e sua equipe, e, se possível, o conselho, é conseguir ser percebido com eficiência, que é o próximo papo que eu vou perguntar para você. Antes disso, deixa eu dar um bem-vindo aqui ao Jornal Monitor Econômico, a Cacá Colibri, Rogério Santiago, tem uns nomes que é mais difícil de ler, Percari Júnior, Henrique Bioni, Bruno, sejam todos muito bem-vindos. Estamos falando com Cláudia. A Cláudia chegou aqui falando mesmo, ela não se priva de falar. Não. Preciso ficar cortando ela para o assunto ficar curtinho, senão ficar comprido. E a Cláudia vem falando sobre cidadania, sobre a preocupação de se olhar de frente para os problemas. Já falamos de o síndico, não o morador, a capacidade de imparcialidade que ele consegue ter, né? E a visão. Acho que a gente chegou nesse papo da visão, né? Você está falando do seu dia a dia, colocando do seu lado o síndico profissional, que é estar preparado para enxergar as coisas, inclusive para orçar, viu, gente? É muito comum em regulamento interno a gente ter que fazer 3 cotações. Outro papo recorrente do debate síndico. Montem edital de contratação para qualquer coisa. Porque é o jeito que assegura o condômino, o conselho e o síndico ter uma proposta bem estruturada. Então, voltando aí na sua pauta, ela já começou a mostrar para a gente como é que ela faria por manutenção, que quando ela chegou, já está falando de manutenção. Estou entendendo bem o papo, não? Sim, totalmente. Através da manutenção, a gente precisa mostrar para os moradores que nós não estamos inventando nada com a nossa chegada, porque a nossa chegada, Vamor, ainda é muito vista com desconfiança. Eu sempre falo sobre diversos desvios que foram feitos por síndicos orgânicos. O último agora, que nós tivemos há 2, 3 meses atrás, foi um de Taubaté. Ele era proprietário de um condomínio, de um apartamento no condomínio onde ele era síndico, e ele simplesmente parou o caminhão de mudança, se mudou e desviou do condomínio mais de 100 mil reais. Puxa vida. Mais de 100 mil reais. Todo mundo que tiver o interesse pode dar um Google aí que vai verificar. Essa questão da eficiência na gestão, eu faço de acordo com uma organização, com os métodos permanentes, com diálogo com os moradores, porque dessa forma eles vão entender que existe um equilíbrio na arrecadação, uma arrecadação com uma receita enxuta, correta, com prioridade na despesa que a gente tem comprovadamente necessária, colocando em votação aquilo que é prioridade para os condôminos. Então, através de uma lista, quando eu chego no condomínio, o que eu faço? Eu faço checklist de tudo que vai precisar ser feito ali. E faço aquela tabela GUT, né? O vermelhinho, o verde, o amarelo, dando a prioridade alta, média e baixa complexidade. Para quê? Para que os condôminos vejam o que eles querem elencar como grave, média gravidade e pouca gravidade, para que a gente possa organizar na escala essas obras que são necessárias. Com isso,
Mas, Eu claro, formo comissão de obras, porque a comissão de obras, Valmor, é uma forma do morador participar. Porque muitas vezes eu percebo que ele quer participar, não quer se comprometer com o conselho fiscal, porque às vezes ele não tem tempo de observar as pastas, ou não entende, mas ele entende de obra, então ele quer acompanhar. Então, eu gosto que eles venham, tragam novidades, se quiserem trazer empresas conceituadas para que a gente possa também colocar os orçamentos dessas empresas, eu vou lá conhecer as empresas, vistoriar as obras que eles fizeram para poder ver se ficou bem feito, converso com os síndicos desses condomínios para ver se ficou ok, o tempo de garantia, se foi bem atendido, se teve alguma reclamação que a garantia tivesse que ser usada em alguma obra que eles prestaram. Isso tudo é um cuidado com o morador que eu gosto de ter. Não sei se outros têm, mas eu gosto de fazer o que eu faço. Então, eu gosto de trazer o morador para participar, porque dessa forma ele entende que aquilo ali está sendo feito para benefício dele. E ele entende que é melhor pagar uma pessoa de fora do que continuar fingindo que paga uma pessoa que trabalha e que não quer essa responsabilidade. Valmor, eu percebo uma coisa. Nós temos grandes dificuldades de entrar quando o síndico orgânico quer permanecer e alguns moradores querem a nossa chegada. Por quê? Está formada panelinha A e B. E aí eu digo, se a Cláudia, gente não conseguir unir, nós não Cláudia, vamos resolver os problemas. Cláudia, agora você chegou no cerne da questão. Vamos respirar, porque, gente, acho que esse é o grande detalhe. Eu quero dar fala aqui ao Rogério Eduardo Santiago, ou Rogério Eduardo, que ele é porteiro, seja muito bem-vindo. Essa plataforma é para você. Ele está dizendo que é uma boa discussão no prédio dele. Agora a gente vai entrar no cerne da questão. Você, morador, e a recíproca também é verdade, viu, Cláudia? Eu tenho casos de síndicos que querem que venham síndicos profissionais e os moradores não recebem. Então, agora a gente vai entrar numa questão importante: como conscientizar e conseguir persuadir, de certa forma, a contratação de um síndico profissional. Você já tomou água? Está tranquila? Bora falar. Estou tranquila. Então, a questão da contratação do síndico profissional, nós temos as mesmas responsabilidades que o síndico orgânico. Só que, muitas vezes, o síndico orgânico não atua de forma adequada porque ele não tem a formação profissional para isso. Muitos que não querem sair desse lugar, o que eles fizeram? Ao invés de permitirem a nossa chegada, eles se qualificaram. Eu acho Sim, ótimo que eles se qualifiquem. Nós não temos nada contra o síndico orgânico. O que nós temos contra é uma pessoa ocupar um lugar que não tem competência para tal. Tá? Essa é a minha primeira questão. Então, por quê? Se da nossa empresa, com CNPJ, contrato, tudo certinho, tudo é exigido, dele também deve ser, porque ele é sim. proprietário, ele se candidatou, os outros condôminos votaram nele e ele não está arcando com a responsabilidade que o cargo exige. Então, eu presto contas à Assembleia, eu realizo o seguro obrigatório anual, já cheguei em condomínio que nem isso era feito. Eu atuo na defesa dos interesses dos moradores, eu convoco as assembleias condominiais, eu vou intermediar os possíveis conflitos que possam existir ali, eu vou gerenciar o quadro de funcionários do condomínio, vou retirar as horas extras, que são absurdas muitas vezes, só com uma simples mudança de escala você consegue resolver essa questão. A gente realiza o controle financeiro e as outras questões burocráticas que a nossa função exige. Cumprimos e fiscalizamos
as regras condominiais através da convenção e do regimento interno, representamos legalmente o condomínio nas assembleias e também nas possíveis ações judiciais que ocorrem em relação a várias coisas. Muitas vezes os moradores querem recorrer de multa, nós vamos para a justiça, não é só questão de inadimplência. Cobramos também as contribuições dos moradores em relação ao comportamento que eles devem ter, da disciplina, do respeito ao outro morador, entende? É uma questão que da cidadania já passa para a civilidade. Entendeu? Verdade. Então, a gente precisa aparar as arestas, fazer com que todo mundo se entenda, que haja uma harmonia. Por quê? O 301 está fazendo uma festa na churrasqueira. Se ele tiver um problema com o rapaz do 102, ele não vai participar. Aí já passa ali, buzina, fala uma piada. Isso é chato. Essa animosidade não é agradável para ninguém. Quando você vai morar no lugar, seja que porque ou você herdou, ou você está parcelando a sua compra em 10, 20 anos, deu de entrada o fundo de garantia, ou até mesmo pôde quitar à vista, aquilo ali é um sonho. E você não quer ter pesadelo onde você sonhou em ter paz, tranquilidade, criar seus filhos, receber seus netos, seus pais, seus tios. Então, isso é muito ruim quando a fofoquinha, né, aquele ruído de quem gosta de viver em desarmonia, vence aquilo que pode ser benéfico para todos. Então, eu procuro sempre entrar e falar, pessoal, todo mundo concorda com essa contratação? Por quê? Eu já tive que sair de um condomínio onde todos falaram assim para mim, Cláudia, nós não temos nada contra a sua administração, mas acontece que você foi trazida por um síndico anterior que o Bloco 2 não gostava. Ele era ótimo síndico, mas os moradores do Bloco 2 não gostavam. Então, isso refletiu em você. Teu trabalho é excelente. Eu fiquei lá 6 meses. Os outros 6 meses, eles colocaram outra pessoa. Por quê? Tinha uma pessoa no conselho que tinha essa rixa com o ex-síndico, entendeu? Então, deu problema. E aí eles voltaram com o síndico morador, onde essa conselheira é que rege ali o negócio, entendeu? Tem isso também. Quando alguém do conselho não quer sentar na cadeira do síndico, mas quer colocar o síndico de marionete. Comigo, ela não ia conseguir fazer isso. Então, o morador sentava para tomar um banho de piscina, ela sentava do lado, Valmor. O morador ia para a sauna, ela sentava do lado. Aí o pessoal falou assim para mim, Cláudia, nós vamos indicar você para um outro condomínio aqui, e eu estou lá até hoje, nesse outro. Mas aqui não é possível, porque a fulana, ela não deixa eu fazer a minha sauna. Eu não posso tomar um banho de piscina. Ela senta do lado. Não tem condição. Então, aí eu saí de lá, né? Eles me pagaram um aviso prévio, tudo certinho, porque quando eu saio sem nada desabonar minha conduta, eles têm que me pagar um salário a mais. Está lá no contrato. Por quê? Aquele salário a mais eu vou utilizar para buscar um outro condomínio que naquele mês seguinte eu não teria a remuneração dele. Entendeu? Então, esse é o meu trabalho. O contrato é igual para todos. E aí eu fui para um outro condomínio, que o primo desse morador tem apartamento, o síndico lá não queria ficar, o síndico de lá ele ia se mudar para São Paulo, e eu consegui ficar e estou lá até hoje. Então, olha que legal, entendeu? Mas eu tive que sair de lá porque com essa senhora lá que sentava do lado da galera, não tinha condição. E eu já acho que ela deveria assumir, né? Mas ela queria só controlar ali. Mas com o jeito que eu tenho de gerir, né? Dando voz a todos os condôminos e não só a um, eu não vou fazer o que ela quer, eu vou fazer o que todos querem. Então, ela viu que comigo não ia ter essa entrada que, por muitas vezes, com o síndico morador, ela tem. Entende?
Então, são muitas nuances que geram ruído da nossa chegada e em detrimento da permanência de um síndico morador. Só que isso traz muito mais problema para os moradores do que a nossa chegada. Mas, Cláudia, a Cláudia nos trazendo muitas dicas, viu, gente? Mas esse caso que você está contando, isso acontece exatamente igual com o síndico morador, né? O condomínio se divide em grupos, como tudo no planeta, né? E tem essa situação. É muito comum eu fazer treinamentos em assembleia e muitas vezes as pessoas se assustam sobre o jeito das pessoas lidarem com a assembleia. Aí a primeira coisa que eu lembro sempre, que eu de fora, e normalmente isso é para treinamento de pessoas, né? É entender que não é com a gente, né, Cláudia? Não. Raramente alguém vai brigar com o síndico profissional ou com o prestador de serviço. É uma questão de escolhas e preferências. Então, mais uma vez, isso colabora com o que a gente falou no começo, que é a questão de ser imparcial e não ter o envolvimento do dia a dia. Não. Bom, então vamos lá, agradecendo também a Paulo Esperança, Diamondo, Persianas Verticais, Corre Arte Cartu, Pecorani Júnior, AT7 Empreiteiras. Vocês que estão entrando já próximo do fim, saiba que isso tudo vai estar gravado. Aproveita, já segue o debate síndico. Aproveita, no final a Cláudia vai dar aqui os contatos dela e comentem isso. É importante que a gente tenha uma situação mais confortável onde a gente mora, né, Cláudia? Até porque, gente, muitas vezes não são feitos, aqui a gente vai falar um pouquinho de critérios de manutenção, muitas vezes o síndico e o conselho não conseguem fazer uma obra importante porque não consegue aprovar em uma assembleia. Isso é comum, não é, Cláudia? Olha, isso é comum, sim. Inclusive, eu agora estou enfrentando uma situação que um ex-síndico realizou uma obra e essa obra não teve garantia. E nós agora vamos começar a obra correta, onde haja garantia e tudo mais. Só que realizamos as primeiras análises e fizemos a percussão. Veja, amor, mais da metade das pastilhas estão comprometidas. São 2.230 metros quadrados para substituir. 2.230 metros quadrados. E, gente, O condomínio inteiro tem 3.500. Viu, Cláudia? E uma coisa importante para quem não sabe, né? A pastilha tem uma função específica para condomínios perto do mar. Vocês não imaginam como isso afeta a integridade da edificação, né? É. Aí como é que alguém faz, e de novo aqui fazendo contraponto, né? Porque polêmico ou não, a questão não é simplesmente dizer o certo. Muitas vezes houve muita boa vontade do conselho e do síndico orgânico em fazer direito, mas não é um especialista. Certo, Cláudia? Pois é. E o que aconteceu? Agora eu já fiz a cotação de tudo, né? Quanto vamos gastar de pastilha, quanto vamos gastar da AC3 correta, da argamassa 3 correta para a área externa, o rejunte protocolo, que é aquele plastificável, que a gente passa, ele vira uma areia, você passa e vai retirando, tudo perfeito. Por quê? Não há como só recolocar onde caiu e verificar o que vai ainda cair com aquele jato pressurizado. Por quê? Tudo que é por trás das pastilhas, o fungo, já penetrou ali. Então, pode não soltar agora, mas no futuro próximo vai soltar. E ele não pode, as empresas não podem dar garantia daquilo que elas vão repartilhar agora. Por quê? O
que cair posteriormente, que eles não fizeram, eles não precisam ir lá cobrir porque está fora da garantia. Então, o que é que eu tive que fazer com a minha criatividade? Ou a gente retira todas as pastilhas e procura um revestimento similar, porque o que ficou lá tem a questão da queima do sol, chuva, vento. Por mais que a gente consiga trazer uma fornada nova, a gente mantém os extremos com a pastilha e volta ao que era antes, texturado interno. Que a manutenção é muito mais em conta. Hoje nós temos excelentes tintas emborrachadas, ótimas, que permite a lavagem com o jato. Então, quando vou verificar algum prédio, eu vejo a parte da arquitetura, da engenharia, do jurídico. Eu gosto dessa parte de frequentar os cursos, porque eu tenho seminários, congressos, eu vou a palestras, eu continuo trabalhando ali. Tudo que sai de atualização, portaria remota, câmeras, sistema de segurança integrado, faço treinamento também com o meu corpo de funcionários. Tá? A gente faz um convênio para que ele possa ir. Eu vejo na escala quem pode ir primeiro, quem vai depois, para poder ele ter o certificado. Com esse certificado, ele pode trabalhar em qualquer outro prédio amanhã, se ele sair do nosso. Porque o que me interessa é formar pessoas, líderes, que estejam naquela função. Porque toda função, eu sempre digo, aproveitando o Santiago que está aqui, toda função é importante se você faz respeitando primeiro a si próprio e depois trazendo algo de bom para o outro. Independente se ele é pintor, se ele é zelador, se ele é vigia, se é costureiro, se é bombeiro, faça bem feito aquilo que você se prontificou, aquilo que te faz feliz quando você chega em casa, coloca a sua cabeça no travesseiro, conta para a sua família como foi seu dia. Quando você faz isso, dizendo de um dia que você teve produtivo por uma função, profissão ou técnica que você gosta, é muito diferente de quando você é obrigado a estar no lugar que você não quer, 2 horas na condução para chegar, leva esculacho do patrão. Então, eu não tenho esse tipo de coisa com quem trabalha comigo. A gente tem uma relação de equipe. Isso forma líderes. Então, eu vejo tudo que sai de novo para poder levar para os condôminos. Eu gosto de ir no final de semana na Obra Max. Aí eu começo a ver, e essa canaleta aqui tem que botar no prédio lá de Ipanema. Essa cor aqui vai ficar boa lá na portaria de Copacabana. Aí eu vou vendo ali, entendeu? E aquilo faz parte da minha vida, do meu dia a dia. Então, é dessa forma que a gente vai atuando. Mas essa irresponsabilidade de quem chega antes, novamente as pessoas estão pagando cota extra, novamente vai precisar, agora sim, ter uma obra com garantia, ART, tudo certinho. Eu procuro sempre escolher empresas que tenham já os seus andaimes, os seus EPIs, que tenha o aparalixo, a tela, que possa trazer já a caçamba, porque quebrou, já colocou tudo ali, em 2 dias já faz a retirada, não dá problema no trânsito. Então, eu tenho essa forma de escalonar, né, essa dinâmica, é muito mais rápido, porque eu não sou só síndica de condomínios residenciais, sou também de comerciais. E que a logística é outra, porque lá é possível realizar obras finais de semana, depois das 5, a carga e descarga, né, a retirada do lixo é em horário diferente do prédio residencial. Então, é uma outra dinâmica. Então, eu curto, eu gosto, Valmor. Estou percebendo, viu? Gente, estamos recebendo para esse bate-papo aqui a Cláudia.
que é, como eu disse no começo, pilhada. Ela está plugada no 220. Viemos aqui por uma discussão sobre síndico orgânico ou síndico profissional. E estamos aqui numa série de dicas. Falamos sobre cidadania, falamos sobre garantia. Agora ela falou uma coisa muito legal, que é a gente criar repertório para o futuro, né, Cláudia? Ela, além de toda essa dedicação, ela tem essa preocupação. E eu quero dizer para o Regi Batata, para o Anderson Pires, para o Ataíso Souza, para o Senfer Advocacia, que isso vai ficar gravado. Vocês serão sempre muito bem-vindos, mas não deixe de ver a quantidade de dica que a gente teve aqui. Cláudia, estamos chegando no finalzinho. Eu queria que você fizesse o teu marketing. Falasse efetivamente onde você está, quais são os teus, quais são aonde te encontrar e como é que funciona, para a gente entrar para a pergunta final. Tá legal. Então, primeiramente, eu quero agradecer a todo mundo que assistiu, que pôde enviar perguntas. O que não foi respondido aqui pode ser enviado para o meu zap, que eu respondo com o maior prazer. Será enviado. E agradecer a tua disponibilidade, o amor, tua generosidade em me receber. Agradecer ao Giovanni, que fez essa ponte com a gente. O que eu tenho para dizer? Em 2005, quando nós começamos, tinham algumas pessoas que olhavam com desconfiança essa nossa chegada, né? Até hoje nós não temos uma regulamentação própria, o que não nos impede de atuar de forma magistral, ética e respeitosa. Então, vejam com generosidade, com respeito à nossa chegada, porque nós estudamos muito, eu principalmente estudo muito a parte comportamental, a parte orgânica do condomínio, administrativa, jurídica, principalmente a questão financeira, o que ela é hoje, como ela pode ser no futuro. Né? Eu entrei em condomínios onde nós não tínhamos nem, Valmor, pasme você, fundo de reserva. Olha, o síndico dizia que que ele medo, tinha hein? que ter só uma cota ordinária e aquilo era suficiente. Se um dia precisasse, ele fazia uma cota extra. Ele não se preocupava com a manutenção que precisava acontecer naquele condomínio. Então, hoje nós somos quase 60% dos prédios em São Paulo já são representados por síndicos profissionais, em Curitiba também. Crescemos 48% na pandemia, mas ainda no Rio de Janeiro a coisa está engrenando. Temos muitos prédios para entrar, ninguém precisa reduzir o valor, pagar para trabalhar, para tirar um colega de trabalho dali, que é o que acontece muito, né? Essa falta de ética que até mesmo na nossa função acontece, né? Quando eu vejo que uma pessoa colocou um valor abaixo do meu para receber aquele condomínio ali, mesmo com todo o trabalho que ela vai precisar fazer, eu retiro até a minha proposta, porque eu não pago para trabalhar. Eu trabalho muito bem, mas o meu valor é muito desprendido de sentimentos pequenos. Eu gosto daquilo que é nobre. Né? E, para mim, nobre é cuidar e valorizar o bem que cada um adquiriu. E, acima de tudo, que todos tenham paz, harmonia e as respostas daquilo que as afligem. Né? Isso principalmente. Então, o meu contato é CG_gestão_condominial. Sigam lá, tem várias dicas, vários vídeos, tem o antes e o depois. Eu costumo dizer que eu comecei a fazer isso aqui, Valmor, muito tempo antes, né? Muito tempo antes das pessoas que hoje em dia
conseguem comprovar. Eu pego uma situação que está, né, em estado terminal, consertamos e eu escrevo o que foi feito para poder uma outra oportunidade. Eu não estando ali, existe o histórico do condomínio para que o Bem, novo síndico não tenha que quebrar ali novamente. Ele pode verificar ali atrás das páginas o que foi feito e ele segue dali para frente, porque eu também deixo uma tabela com ele, tanto dos prestadores de serviço, caso ele queira permanecer com eles, e também o que foi feito em tudo que nós encontramos ali por fazer. Meu contato é o 21 99627 1633. Eu atendo apenas por Zap, porque como eu ando muito de carro, verificando obras, fazendo cotação de material, muitas vezes quando chego em casa, eu entro aqui também, porque faço cotação também online, e pego muito a estrada, eu não tenho como atender. Então, eu peço que as pessoas ou enviem Zap ou entrem na página. Nós temos uma página cgcondominial.com.br. Lá tem a nossa missão, a nossa visão do que é o mercado condominial para a sindicatura profissional. E lá, clicando, cai diretamente no meu Zap profissional, aonde eu posso responder, marcar uma entrevista, marcar um bate-papo para a gente poder ter uma reunião e um entendimento do que é a gestão condominial através da CG condominial, né? Cada empresa trabalha de uma forma. Eu tenho essa forma de trabalhar desde 2005, ela funciona, então nós continuamos nessa meta, né? E, no mais, agradecer a todos que participaram, a você, principalmente, Valmor, pelo espaço. Essa questão do debate condominial é muito importante, porque traz uma visão profissional que nós damos à nossa função, porque o Rio de Janeiro ele é muito diferente de São Paulo naquilo que rege contrato, né? Rege a relação interpessoal que precisa existir numa empresa, né? O condomínio é uma empresa, eu sou uma empresa, então essa distância é muito importante para que a gente possa aplicar as regras, né? Não que eu seja impedida de participar das festas, muitos me chamam, mas eu prefiro manter essa distância para que não haja um pensamento de favorecimento, porque aqui nada é favorecimento, tudo é baseado na convenção e no regimento interno. A síndica não é a dona do condomínio, mas ela é representante legal, civil e criminal daquele espaço, o qual precisa ser respeitado por todos. família, recebemos Cláudia Griberg, da CG Condominial, cheio de dica. Quem chegou agora, JPL, síndico profissional, Maria Carmen, obrigado pela visita, isso vai estar gravado. Estamos à disposição. E posso dizer que meu amigo Giovanni, filósofo, só tem amigos filósofos, viu, Cláudia? Gostei dos conselhos que você deu para a vida. Gente, até quinta-feira que vem, às 18h30. Obrigado de novo, Cláudia. Seja muito bem-vinda à família Debate Síndico. Um abraço. Muito obrigada, vamos sempre à disposição, precisando, é só chamar. Eu verifico aqui a nossa agenda e estou à disposição, tá bem? Combinadíssimo. Até. Até.